Alexandre, ministro Cristiano Zanin, ministro Herman Benjamin, senhores embaixadores, Stefan Scholz, Su Kim Kiao, o assessor político da Embaixada do Reino Unido, André Spigariol, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores, os artistas, servidores e colaboradores do Supremo Tribunal Federal. Foi com grande alegria que aceitei o convite, na qualidade de decano, para dirigir uma justa homenagem aos servidores e colaboradores da Corte que realizaram um trabalho fundamental para a democracia brasileira, a reconstrução das instalações depredadas e a restauração das obras na invasão de 8 de janeiro de 2023. Hoje completam-se 2 anos dos ataques do Dia da Infâmia, como assim chamou a nossa sempre presidente e ministra Rosa Weber. Naquele 8 de janeiro, o extremismo e a intolerância atingiram seu ápice, quando uma turba insana invadiu as sedes dos 3 poderes em Brasília, incitada por ampla mobilização nas redes sociais. É preciso que tenhamos clareza sobre o que experimentamos naquele triste dia. Trata-se de episódio jamais visto que deixou marcas indeléveis na história brasileira. Laudos oficiais dão a exata dimensão da sordidez a que foram expostas nossas instituições, revelando o dano material e imaterial expressivo causado pelos criminosos. Aproximadamente 4 milhões de reais no Congresso Nacional, 8 milhões de reais no Palácio do Planalto, 12 milhões de reais no Supremo Tribunal Federal, sem se referir aos danos imateriais decorrentes da destruição de obras de arte e objetos raros. As imagens da devastação, da truculência e da incivilidade amplamente difundidas pela imprensa provocam vergonha e indignação nos verdadeiros democratas. Tudo filmado pelos próprios criminosos, de certo convictos de que não seriam punidos. Mas é preciso que esses mesmos sentimentos sirvam de incentivo para que possamos refletir com a atenção necessária sobre as causas daquele dia de horror. Em minhas reflexões e manifestações públicas, não me canso de indagar. Afinal, quais fatores estruturais propiciaram um terreno fértil para o espraiamento do extremismo? Como foi possível que, diante dos nossos olhos, tudo aquilo fosse urdido e viesse à tona sem que tivéssemos nos dado conta da hediondez que nos espreitava? A cada dia que passa, estou mais convencido de que os fatos que ali se sucederam refletiam a reverberação de uma ideologia rasteira que inspirou uma tentativa de golpe surgida como uma reação violenta à vitória eleitoral do atual presidente da República. Essa reação decorre dos impulsos que já vinham sendo largamente disseminados na gestão anterior: o discurso do ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação, estratégias concebidas para a preservação do poder por um dado grupo. Fruto do sectarismo, o radicalismo político fez-se presente já nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização de redes sociais para a difusão do ódio, ataques pessoais e teorias conspiratórias. Com o encerramento das eleições e a instalação do governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial, como o discurso do grupo político que, ao assumir o poder, radicalizou o debate mediante a criminalização da oposição, o desprezo à alteridade e os ataques sistemáticos às instituições, com incontida virulência endereçada, como nós sabemos, sobretudo à Suprema Corte. Sem pretender alongar-me agora neste necessário exercício de reflexão sobre as raízes da ignomínia, também estou seguro
de que precisamos discutir reformas institucionais que se voltem a impedir a repetição do descalabro. Me lembro que no dia 11 ou 12 de janeiro, quando aqui cheguei, diante de todo aquele quadro e tendo visitado os escombros do plenário do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, eu fiz duas perguntas. A primeira é: o que fizemos para chegarmos a esse ponto? E a segunda: o que devemos fazer para evitar que isso se repita? Definitivamente, é necessário enfrentar com altivez esses temas estruturais para legar a nossos filhos e netos um ambiente republicano onde a política, a arte de gerir a coisa pública mediante concertação civilizada entre as diferentes visões e interesses da sociedade, tenha centralidade, sem que haja espaço para golpismo como esses que, por vezes, tomam de assalto nosso país. Nesse sentido, devemos debater com coragem qual é o papel dos militares em nosso arranjo político, regulamentando como deve ser feita a eventual transposição entre os cargos típicos dos militares e aqueles voltados à representação democrática. Há projetos em andamento no Congresso que objetivam alcançar um equilíbrio nessa matéria, preservando as Forças Armadas como instituição fundamental para a defesa da pátria, mas evitando a militarização da administração e a politização dos quartéis. Essas propostas não podem ser deixadas para as calendas. Por isso, convém aventar uma espécie de causa de inelegibilidade, à guisa de quarentena, a alcançar ocupantes de certos cargos públicos que se proponham a deixar suas carreiras para ingressar na política. Refiro-me aqui não só a militares, mas juízes, promotores, delegados, policiais e tantos outros quadros da administração cuja atuação não pode ser e não deve ser instrumentalizada para fins políticos. Ainda nessa toada, a ponderar sobre o que fazer para impedir a repetição do mal-sinado 8 de janeiro, é fora de dúvida que nossas instituições devem conceber mecanismos para inibir a circulação de discursos criminosos nas redes sociais. As retóricas sobre liberdade de expressão nos espaços virtuais devem ser redimensionadas dentro da realidade democrática. A proteção desta liberdade fundamental encontra seu alicerce na inviolável integridade informacional. Não por mera coincidência, mas por necessidade premente, observamos o surgimento de robustos marcos regulatórios em diversas jurisdições, da União Europeia ao Reino Unido, perpassando as nações do Hemisfério Sul, que estabelecem paradigmas normativos para a moderação de conteúdo nas plataformas digitais. Testemunhamos, assim, a consolidação de um movimento constitucional, hoje se fala, inclusive, num constitucionalismo digital, que consagra a proteção dos direitos fundamentais na esfera digital e impõe às redes sociais um dever de cuidado quanto à disseminação de conteúdos ilícitos. Essa trajetória normativa jamais poderá ser confundida com censura. Não é censura. Muito pelo contrário, ela representa não apenas uma evolução jurídica, mas constitui a pedra angular sobre a qual se erige uma esfera digital democrática e pluralista, capaz de harmonizar a liberdade de expressão com a responsabilidade social no ambiente virtual. Por fim, ainda em um esforço para impedir a reiteração do lamentável episódio, cumpre apostar na consciência democrática da população brasileira, a mesma que não se calou diante do despotismo varguista, nem se intimidou perante os mais de 20 anos da ditadura militar. Aliás, o que a experiência dos últimos anos nos demonstra é que, infelizmente, não é possível blindar qualquer ordem constitucional contra ameaças de retrocesso político. Trata-se de uma aspiração que extrapola as capacidades da teoria constitucional. Desse modo, cabe reconhecer que só o exercício diuturno da cidadania, associado à conscientização da sociedade civil, é capaz de prevenir retrocessos e fortalecer os esteios do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido,
cabe louvar a iniciativa do eminente ministro Edson Fachin em organizar este evento, oportunidade em que celebramos a vitória da República sobre o golpismo, exaltando o triunfo da democracia sobre o obscurantismo político. É por meio de iniciativas como esta, repletas de simbolismo, que revisitamos a força de nosso regime político, travando altivamente a batalha contra o autoritarismo, numa constante luta da memória contra o esquecimento. É necessário sedimentar a ideia de que o 8 de janeiro não é um simples fato pretérito, mas uma ferida aberta na sociedade brasileira. As instituições devem preservar a memória do que ocorrido, de que o ocorrido não constituiu um movimento espontâneo de pessoas que apenas exerciam sua liberdade de expressão, mas sim um ato violento orquestrado por grupo político que, ao envenenar a opinião de seus apoiadores, apostou na instabilidade para subverter o resultado das eleições. Para que jamais esqueçamos desse triste marco da nossa história política e para que festejemos o êxito da democracia, convém repetir em alto e bom som a frase de Ulisses Guimarães, proferida naquele inesquecível 5 de outubro de 1988, quando da promulgação da Constituição. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações. Muito obrigado.